Segurança expulsa a mulher negra da piscina, mas não sabia que ela era a dona do hotel. Era um dia radiante na costa, céu limpo, sol brilhante. O novo hotel à beira-mar resplandecia em tons de azul e branco, atraindo turistas e locais. Maria, uma mulher de beleza estonteante e um sorriso contagiante, caminhava em direção à piscina. Sua história era marcada por lutas diárias, mas naquele momento ela era a dona daquele luxuoso refúgio. Ao entrar na água fresquinha, sentiu a tensão de anos de trabalho duro se dissipar. Mas essa paz durou pouco. Ei, você, o que está fazendo aqui? A voz do segurança cortou o ar. Era um homem robusto, com um olhar que exibia desconfiança. Maria olhou para ele perplexa. Desculpe, mas isso não é para você. Continuou ele, gesticulando de um modo que fazia parecer que a presença dela era um desvio grotesco da elegância do lugar. Você não se encaixa no ambiente. O coração de Maria disparou. Aquelas palavras ecoavam as inseguranças que a acompanhavam desde a infância. Era como se as lembranças de uma infância em um bairro pobre, onde cada centavo suado contava, voltassem para assombrar. Mas agora era diferente. Aquele lugar, aquele hotel, era seu. Algo dentro dela rugiu. Eu sou a dona, respondeu, tentando manter a dignidade. O segurança franziu o senho, rindo. Dona? É boa essa, mas não me engane. Ele afastou-se, e Maria sentiu um nó na garganta. Como as pessoas ainda conseguiam ignorar o que estava diretamente na frente delas? Ela observou enquanto a vida na piscina seguia, mulheres em biquínis cintilantes, homens com copos de drink na mão, rindo e se divertindo. O contraste era agonizante. Enquanto Maria refletia, uma conversa baixa começou entre os outros funcionários. Ouviram sobre o escândalo do hotel? Dizem que tem algo obscuro em seu passado. Intrigada, Maria virou-se, tentando discernir as palavras. O segurança, agora distraído, olhava em volta, como se tentasse juntar peças de um quebra-cabeça. Então, como se o universo quisesse intervir, um grito cortou o ar. A piscina estava agitada. Um homem caiu, seu corpo afundando na água. O caos se instalou. O segurança, de olhar alarmado, pulou na piscina sem pensar duas vezes. Maria, sem hesitar, seguiu-o. O desespero tinha sido instantâneo, e em meio à tensão, a resistência entre os dois começou a se dissolver. Ao puxarem o homem para fora, o ar estava denso de medo e a adrenalina fervia. O segurança olhou para Maria, sua expressão agora mesclada com confusão. Você sabe nadar bem? Antes que ela pudesse responder, uma televisão próxima ao bar começou a transmitir uma reportagem sobre o hotel, revelando um passado de irregularidades. A imagem dele, bem como o logo do hotel, apareceu na tela. Segredos escondidos estavam prestes a ser revelados. Ambos se entreolharam. O que eles fariam agora? O passado os uniria ou separaria ainda mais? Com a tensão palpável no ar, ambos sabiam que algo maior estava prestes a acontecer. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O silêncio pairava pesado entre Maria e o segurança. Eles trocavam olhares, um misto de incredulidade e alívio. O homem resgatado estava se recuperando, tossindo água para fora enquanto o caos ao redor começava a se acalmar. Mas, estranhamente, a tensão entre Maria e o segurança ainda estava lá, como um fio prestes a romper. Então,
como se alguém tivesse puxado um pano de fundo, uma mulher apareceu aos gritos do lado da piscina. Os olhos dela estavam arregalados. Uma fúria emana de cada passo enquanto ela se aproximava. Era Ana, a gerente do hotel, conhecida por sua postura rígida e seu olhar severo. "O que está acontecendo aqui?" ela gritou, seu olhar fixo nos dois. Maria sentiu um frio na barriga. Ana não era alguém que lidava bem com desordem. Antes que Maria pudesse responder, o segurança, nervoso e inseguro, começou a balbuciar. "Desculpe, senhora, eu só... Ela estava na piscina e..." "Ela piscina e..." Maria o interrompeu, sua voz firme. "Eu sou a dona do hotel, e isso é um absurdo. Eu estava apenas aproveitando o meu espaço." Ana olhou de cima a baixo, um sorriso. Deveria estar mais preocupada com as operações do hotel do que com... Ela gesticulou para a piscina. "Bem, isto." O ambiente esquentou como se o sol estivesse diretamente em cima deles. Maria, ou raiva, respondeu. "Eu sou a proprietária e estou aqui para cuidar do meu hotel. Diferente de você, que só quer controlar tudo." A tensão era intensa, mas de repente uma sirene soou próximo ao hotel. Vários convidados começaram a murmurá-los, seus rostos mudando de diversão para preocupação. Maria virou-se e viu veículos de polícia se aproximando. A visão de uniformes azuis e luzes piscando a deixou angustiada. O segurança estava tão confuso quanto ela, sem saber se deveria se afastar ou continuar. Ana então se virou, mais preocupada em salvar sua imagem diante dos hóspedes do que com a situação. "Vamos ver o que está acontecendo. Vocês dois, fiquem aqui. Precisamos de um desastre." "A menos", disse, já correndo em direção à entrada do hotel. Mas o que aconteceu a seguir foi surpreendente. Maria ouviu seu nome sendo chamado. "Maria, espera." Era a nova funcionária, Carla, conhecida por ser discreta. "Eu tenho que te contar algo", começou ela, mas uma abordagem repentina da polícia a interrompeu. Um dos policiais se dirigiu a Maria. Seu olhar era sério. "Maria, precisamos saber sobre algumas irregularidades que foram relatadas. Há registros de mau funcionamento financeiro no hotel que apontam para você como uma das responsáveis." O chão pareceu desmoronar sob os pés de Maria. O tempo parou. Seu passado voltava para assombrá-la, como se tudo o que ela tinha construído estivesse prestes a desmoronar. O segurança, agora com uma expressão de preocupação, voltou-se para ela. "Você... O que está acontecendo?" Ana, que estava ouvindo perto, arregalou os olhos. "Isso não pode ser verdade. Você não pode estar envolvida", gritou, mas as palavras dela soaram vazias. Maria se viu em um labirinto de segredos e mentiras, a verdade prestes a ser exposta de uma forma que ela nunca havia imaginado. Ela olhou para a piscina, agora um símbolo do que poderia se perder. O que ela faria a seguir? O que realmente sabiam sobre ela? A confusão nas expressões de todos ao seu redor só aumentava a pressão. Maria sentiu uma onda de desespero. Tudo o que ela conhecia estava prestes a mudar. E no meio de tudo isso, uma sensação de vazio e confusão a dominava. Quem realmente era ela e o que isso faria com a vida que construiu? O silêncio pairava pesado entre Maria e o segurança. O policial, com um olhar fixo, parecia não entender completamente a gravidade da situação. Maria sentiu o corpo estremecer. O que aqueles relatos significavam? Havia algo que ela não sabia? Foi quando, de repente, um alvoroço irrompeu da entrada do hotel. Uma mulher apareceu correndo, com os cabelos desgrenhados e a roupa bagunçada. Era Beatriz, a velha amiga de Maria. "Maria, você precisa saber", gritou, enquanto os olhos dela buscavam alucinações entre a multidão. As palavras pareciam estar presas em sua garganta. Quando finalmente conseguiu falar, um olhar de pânico misturado a algo mais sério cruzou seu rosto. "É sobre o seu pai."
Ele não é quem você pensa que é. A revelação caiu como uma bomba, balançando tudo ao redor. O coração de Maria parou por um segundo. Como assim? A confusão tomou conta. O passado dela, a história que ela acreditava ser sólida, agora começava a desmoronar. O que você quer dizer com isso? Maria perguntou, sua voz quase um sussurro, tentando manter a calma, mas a incerteza a envolvia como uma nuvem escura. Beatriz respirou fundo, parecendo hesitar. Ele está com problemas. Não era só um empresário comum, como você achava. Ele estava envolvido em coisas perigosas. Eu ouvi dizer que ele tinha um esquema de lavagem de dinheiro. E agora? Agora pode envolver você. O murmúrio da multidão ao redor cresceu. Ana, a gerente do hotel, olhou intrigada para Beatriz, enquanto o segurança fixava os olhos em Maria. Sua expressão mudando de incredulidade para preocupação. Isso não está certo, ele murmurou, como se estivesse tentando juntar as peças do quebra-cabeça. Maria sentiu a pressão subir. Seu pai sempre foi seu pilar, a razão pela qual ela lutou tanto para ter o hotel. O amor e a admiração que tinha por ele agora era uma faca apontada diretamente para o seu coração. Como você sabe disso? Ela exigiu, um nó se formando em sua garganta. Beatriz estava prestes a responder quando uma sirene mais alta cortou o ar. Outras viaturas de polícia chegaram e mais oficiais começaram a se espalhar pela área. O movimento frenético fez os hóspedes voltarem-se para a cena, seus olhares de conforto se transformando em preocupação e especulação. Precisamos descobrir a verdade, Maria exclamou, sentindo um impulso avassalador. Não podia deixar sua vida ser destruída por mais segredos. Não agora. O segurança, cada vez mais envolvido, acenou em concordância. Eu vou ajudar você, disse ele, suas palavras uma promessa silenciosa entre eles. A tensão entre eles, que antes era de desconfiança, agora parecia se transformar em algo mais, como uma aliança inesperada. O olhar de Maria era intenso, mas havia um brilho de esperança lá. Eles poderiam desvendar essa teia de mentiras juntos, mas a mente de Maria estava agitada. Qual parte de sua história era a verdade? O que mais estava escondido nas sombras da vida do pai? Enquanto os policiais começavam a fazer perguntas e os murmúrios aumentavam, um grito cortante surgiu da multidão. Todos voltaram-se para ver uma figura conhecida se aproximando tumultuosamente. Era o pai de Maria. O rosto dele estava pálido, e os olhos marejados de uma tristeza profunda. Maria! Ele gritou, a voz trêmula. Mas o que ele faria? O que ele diria quando estivesse cercado por tantas verdades amargas? O coração de Maria disparou. As promessas de amor e proteção estavam prestes a ser testadas. O que viria a seguir poderia mudar tudo. Se o pai dela estava envolvido em escândalos, qual era realmente o seu lugar naquele hotel, naquela vida que ela havia construído? Ela precisava de respostas. Nesse momento, o chão sob seus pés se tornou instável. A única certeza que tinha era um burburinho de confusão que a acompanhava, e a esperança de que juntos conseguiriam encontrar a verdade. Mas que verdade era essa? E até onde ela estaria disposta a ir para confrontar seu passado? Maria olhou para o pai, um turbilhão de emoções cruzando seu rosto. O homem que sempre admirou agora estava cercado de perguntas. O tempo parecia parar. O que você está fazendo aqui? Ela perguntou, a voz tremendo. Ele parecia mais cansado do que nunca, o olhar carregado de preocupação. Maria, eu preciso falar com você, ele disse, avançando para se aproximar dela. Mas a polícia avançava, cercando o lugar e capturando a atenção de todos. Os olhares estavam fixos neles, murmúrios de curiosidade e preocupação preenchendo o ar. O segurança tomou um passo à frente, tentando proteger Maria.
enquanto a tensão só aumentava. Pai, é sobre o que você fez. Eles dizem que você está envolvido em problemas sérios, com coisas ilegais. Maria questionou, com o coração na boca. Ele olhou para os policiais e então para Maria, seus olhos cheios de um desespero que ela nunca tinha visto antes. Eu não posso explicar tudo agora, mas você precisa ouvir. Ele começou, mas a interrupção veio de uma sirene alta, de mais viaturas se aproximando. Então, algo inesperado aconteceu. Um grito cortante. Uma mulher, com os cabelos desgrenhados e pálida, correu tremendo para a cena. Era Lívia, uma ex-funcionária do hotel que tinha desaparecido meses atrás em meio a rumores de corrupção. Maria, ela gritou, os olhos fixos nela, cheia de desespero. Você não entende, sua vida está em perigo. Maria ficou paralisada por um momento. O que você quer dizer? O que está acontecendo? Ela perguntou, sentindo um frio na barriga. Lívia hesitou, ofegante. Seu pai, ele não é quem você pensa. Ele não é seu pai. A revelação pairou na atmosfera, como se quisesse despedaçar tudo ao redor. O choque foi como um soco no estômago. Ela piscou, tentando processar cada palavra. Ele é um criminoso. Ele usou você para proteger seus interesses. Seu verdadeiro pai ele está em um lugar seguro. Mas a cada palavra, o chão sob os pés de Maria parecia se desmoronar. Memórias de infância, o amor, as lições que seu pai lhe ensinou, tudo isso começou a se desvanecer em uma nuvem de confusão e raiva. A multidão observava, os olhares em choque, as bocas abertas em murmúrios. E agora ele colocou você no meio de tudo isso, Lívia continuou, a voz desesperada. Você precisa sair daqui. Eles estão vindo atrás dele, e se descobrirem que você está envolvida, não vai acabar bem. Maria sentiu os olhos do segurança sobre ela. Ele também estava em choque, e isso a fez sentir uma onda de desespero. E o que acontece agora? Ela perguntou, quase implorando por respostas. Mas antes que alguém pudesse responder, mais policiais começaram a se reunir ao redor com expressões de determinação. Maria, precisamos que você venha conosco para responder algumas perguntas, disse um dos oficiais, seu olhar fixo e penetrante. O coração de Maria começou a disparar. A ideia de ser arrastada para essa confusão, sem saber a verdade sobre sua própria vida, era aterrorizante. Não! Espera! Ela gritou, enquanto o segurança avançava, colocando uma mão em seu braço. Você não pode levá-la. A tensão na sala era palpável. Os corações batiam acelerado, a ansiedade erguendo-se como um muro. E de repente, entre a confusão, ela se lembrou de um detalhe. Onde está meu verdadeiro pai? Gritou, a voz ecoando entre os murmúrios. A pergunta pairava no ar, pesada, sem resposta. A multidão se calou. Todos aguardavam a resposta. A verdade estava começando a emergir em meio ao caos. Mas o que mais estava escondido? O que realmente sabiam sobre Maria? O que aconteceria agora? Um mistério gravíssimo estava prestes a se definir. Uma teia de mentiras e segredos que poderia mudar tudo. A única certeza de Maria era que nada permaneceria igual. E enquanto os olhares curiosos se fixavam nela, a pergunta que ecoava em sua mente era: até onde ela iria para descobrir a verdade sobre quem realmente era? O silêncio pairava pesado entre Maria e o segurança. O policial se aproximou, os olhos fixos na cena. Maria, precisamos que você venha conosco, disse ele, sua voz carregada de autoridade. Ela sentiu um frio na barriga. Não, espera, gritou, mas o segurança segurou seu braço, protegendo-a como um escudo. Não se meta nisso. Ele estava afastando-a da confusão, enquanto os policiais se organizavam, suas expressões decididas. E então, a mulher, Lívia, interrompeu o momento. Maria, não vá, gritou, antes de ser empurrada por dois policiais. O que você quer dizer?
Não é hora de segredos. Ela disparou, a voz tremendo. O pânico tomou conta. O pai de Maria olhava para tudo isso, com os olhos arregalados. Maria, não acredite nela. Eu sou seu pai. Ele tentou se aproximar, mas um oficial o bloqueou. A multidão estava em desordem, os murmúrios crescendo como uma onda. O que estava acontecendo? Maria sentiu a cabeça girar. Então, quem é você, pai? Ela questionou, apontando para ele com raiva. Quem é o verdadeiro pai? O que você escondeu de mim? As perguntas ecoaram como disparos em um campo de batalha. A tensão aumentou. Lívia olhou de Maria para os policiais, sabendo algo que poderia mudar tudo. Maria, seu pai, não é seu pai, repetiu, agora em um tom mais urgente. Então, ela soltou a bomba. Ele foi quem mandou me demitir. Ele está envolvido em um esquema que vai muito além de você. O choque nas pessoas ao redor era palpável. Um murmúrio correu pela multidão. O segurança de Maria trocou olhares, sem saber o que pensar. O pai dela parecia prestes a desmoronar. Você não sabe do que está falando, gritou, sua voz tremendo. Eu sempre estive aqui, sempre cuidei de você. Mas a verdade estava ali, na cara deles. A cada palavra de Lívia, o quebra-cabeça se encaixava com mais clareza. Você mentiu para mim a vida inteira, Maria gritou, a voz embargada de emoção. O que mais ele havia escondido? E quando Maria olhou em seus olhos, algo mais surgiu. E se a verdade for ainda pior? Murmurou. O pai hesitou, a ansiedade se tornava visível. Mas antes que pudesse responder, uma série de tiros ecoou do lado de fora. A multidão entrou em pânico. Gritos, pessoas correndo em busca de segurança. Maria teve um estalo. O passado a alcançava. A adrenalina correu em suas veias. O que estava acontecendo? Quem estava atacando? Saiam do meu caminho! Ela gritou, empurrando-se para a frente. Enquanto todos hesitavam, ela queria saber a verdade, mais do que qualquer coisa. E foi nesse momento, entre o caos e a gritaria, que ela ouviu uma risada abafada. Era uma mulher, mais ao fundo, seus olhos brilhando com malícia. Vocês realmente acham que a verdade é algo que merecem saber? Ela riu, segurando algo nas mãos. A polícia se virou, as sirenes unindo como um fundo caótico. O instinto de Maria a levou a olhar para a mulher, uma figura dos pesadelos. É você, gritou, seu coração acelerado. Você tem algo a ver com tudo isso. A mulher apenas sorriu, um sorriso que transformou o desespero em um frio na espinha. A multidão voltou-se para a nova ameaça, os olhos arregalados, o caos ao seu redor mais intenso do que nunca. O pai de Maria estava em silêncio, em choque, a verdade ameaçando romper o que restava das suas mentiras. Vocês nunca deveriam ter vindo aqui. A mulher disse, sua voz cortando através do pânico. Maria não sabia se estava pronta para a revelação completa da sua vida. O que mais havia para descobrir? A noite estava apenas começando e as perguntas estavam a um fio de serem respondidas. Maria olhou para os olhos de seu pai e depois para a mulher, cheia de perguntas, temendo as respostas. O que realmente estava em jogo? A escuridão se aproximava e, ao mesmo tempo, a luz da verdade começava a brilhar. E tudo o que ela queria era entender o que se escondia atrás daquela máscara. Maria encarava a mulher com um misto de confusão e raiva, sem saber o que pensar. A multidão estava em completo silêncio, todos os olhos fixos na cena. Vocês realmente acham que a verdade é algo que merecem saber? A mulher disse, sua risada ecoando como uma sombra sobre o ambiente. Mas antes que alguém pudesse responder, uma explosão repentina interrompeu o momento, fazendo o chão tremer. O som foi ensurdecedor, e a multidão, em pânico, começou a correr. O que foi isso? Gritou Maria, olhando em volta horrorizada. A fumaça começou a subir, e o ar se encheu de um cheiro forte e metálico. O segurança puxou para trás, afastando-o do caos. Fique perto de mim, ele gritou.
enquanto as sirenes das viaturas cresciam ao fundo. Maria estava paralisada. Ela não conseguia desgrudar os olhos da fumaça. O que estava acontecendo? Lívia, ainda agitada, a puxou. Precisamos sair daqui. É uma armadilha, ela exclamou. Mas as palavras de Lívia soavam como um eco distante. O pai de Maria estava em estado de choque. A expressão no rosto dele era de desespero. Mas o que mais o preocupava? Ele não era quem dizia ser. Isso estava claro agora. Mas e se aquilo tudo fosse parte de um plano maior? E então, no meio do tumulto, uma figura emergiu da fumaça. Era um homem, com roupas escuras e um olhar intenso. Maria, ele gritou, a voz ressoando entre o caos. Você precisa entender. Você é a chave. Tudo se resume a você. O tempo pareceu parar por um instante. Quem era ele? Por que ele estava dirigindo aquelas palavras a ela? Quem é você? Maria gritou de volta, o coração a mil. O homem se aproximou e no momento em que seus olhos se cruzaram, algo mudou. Uma conexão explosiva. Como se ela já o conhecesse de algum lugar. Sou alguém que esteve tentando protegê-la. Sua vida está em perigo, disse ele, ofegante. Enquanto a multidão se agitava, ele prosseguiu. Seu pai, ele não é quem você pensa. Ele fez um pacto, e você não sabe das consequências. Essa frase cortou como uma faca. O homem continuou a falar, mas o barulho ao redor parecia se intensificar, tornando suas palavras inaudíveis. Maria se sentiu tonta. Sua mente estava um turbilhão. Pacto? Que pacto? O que você está dizendo? Ela perguntou, a voz quase sumindo na confusão. Ele queria o poder, e você é a única que pode quebrar isso. O homem respondeu, mas a imagem dele foi rapidamente obscurecida por mais fumaça. Maria começou a sentir um aperto no peito, uma sensação de que tudo o que acreditava estava prestes a desmoronar. Em suas mãos, nesse momento, as sirenes se tornaram ensurdecedoras. As pessoas corriam em direções diferentes e a tensão estava em seu ponto máximo. E enquanto tentava captar o que o homem disse, Maria percebeu algo brilhante no chão, perto do local onde estava seu pai. Era um colar que ela conhecia muito bem. Foi dada a ela por sua mãe antes de tudo mudar. Ela se agachou e pegou o colar, a emoção atravessando-a como eletricidade. Isso pertence à minha mãe, exclamou, sua voz tremendo. O homem olhou para o colar e sua expressão mudou. Você precisa entender, Maria. Isso não é só um colar. É a chave para desvendar tudo. Ele estendeu a mão em direção a ela, mas a confusão e o pânico estavam tão altos que Maria hesitou. Mas por que você sabe tanto? Quem é você? Ela exigiu, a voz cheia de dor e desespero. O homem abriu a boca para responder, mas outro estrondo a interrompeu. E foi nesse instante que ela percebeu. O que estava acontecendo ao redor era apenas uma distração. Uma correnteza de adrenalina e medo tomou conta de Maria. O homem estava prestes a revelar a verdade, mas o caos tomou conta mais uma vez. O que mais estava escondido? O que mais a conectava a tudo isso? E seu pai? Ele realmente não era quem parecia? A única certeza que Maria tinha agora. A verdade estava mais perto do que nunca, mas ela precisava agir rápido antes que fosse tarde demais. E no fundo do seu ser, uma pergunta ecoava, até onde ela iria para descobrir o que realmente estava em jogo. Maria encarava a mulher, a raiva pulsando em suas veias, e a multidão em silêncio estava tensa, quase como se todos respirassem em conjunto. Vocês realmente acham que a verdade é algo que merecem saber? A mulher disse, sua risada ecoando, uma sombra pesada sobre o momento. Então tudo mudou. Com uma explosão ensurdecedora, o chão tremeu sob ele. O barulho alcançou um ponto alto, e a fumaça envolveu a cena como um manto negro. O pânico tomou conta. O que foi isso? Gritou Maria, enquanto o coração batia frenético no peito. O segurança a puxou para trás, os instintos de proteção aflorando.
Mas o que mais poderia proteger uma mulher cercada por mentiras? Lívia, aflita, gritou: "É uma armadilha. Precisamos sair daqui." Mas o caos quase a tornava inaudível. E Maria estava mais focada nas chamas que se acendiam à distância. O pânico se espalhou. O pai de Maria, que estava paralisado à margem, começou a se agitar. Ele tinha um olhar de desespero estampado no rosto. "Maria, não ouça." "A ela!" ele gritou. Uma figura emergiu da fumaça. Era um homem, a aparência imponente, com olhos que pareciam refletir a dor de 1000 verdades. "Maria!" ele gritou, a voz soando como um rosnado em meio à fúria do céu. "Você precisa entender. Você é a chave. Tudo se resume a você." O tempo parou. O que ele queria dizer? Mas assim que ela buscava respostas, um estrondo reverberou e mais fumaça envolveu a cena. "Quem é você?" Maria gritou de volta, o coração disparando. O homem se aproximou, mas outro estrondo interrompeu suas palavras. Os policiais estavam cercando a área e as sirenes soavam como uma sinfonia de caos. "E sua vida está em perigo", ele acrescentou, em meio à confusão, enquanto trabalhadores e turistas corriam em pânico. A multidão começou a se dispersar e o homem parecia perdido, essencial naquele momento, mas sem conseguir se fazer ouvir. Então ela viu. Um brilho no chão chamava sua atenção. Era o colar dado por sua mãe, um símbolo de amor, agora uma âncora de dor e confusão. Ela o pegou, a emoção subindo como um fogo. "Isto pertence à minha mãe", gritou, segurando o colar como se fosse uma relíquia, um verdadeiro elo entre passado e presente. O homem olhou para o colar e sua expressão mudou. "Você precisa entender, isso não é só um colar. É a chave para desvendar tudo", disse. Mas Maria hesitou. A fumaça espessa dificultava a visão, e a sensação de que algo estava prestes a acontecer a dominava. Mas antes que alguém pudesse reagir, a mulher que havia lançado as palavras como veneno antes surgiu abruptamente das sombras, agora completamente revelada. Era uma figura que Maria reconheceu. "Não, não pode ser." Sua voz falhou. Era sua mãe, a mulher que ela acreditava ter perdido, que pensou estar morta. "Você não devia estar aqui", gritou o pai, seu rosto se contorcendo em angústia. A tensão cresceu. "Diga-me que não é verdade", Maria implorou, os olhos fixos em sua mãe, cheia de anos perdidos. "Maria, eu não sou quem você pensa que sou", ela começou, lágrimas nos olhos. "Seu pai me forçou a te deixar. Eu fiz isso para te proteger. Sempre te amei." A revelação a atingiu como um soco no estômago. Os murmúrios da multidão se intensificaram. O que ela estava dizendo? Como isso era possível? Maria sentiu o chão desabar. O homem que se dizia seu pai, o pilar da sua vida, agora revelava-se como um estratagema em sua própria história. "Você foi criada sob mentiras. Seu verdadeiro legado é muito mais perigoso do que imagina." A mulher não teve tempo de terminar a frase antes que mais uma série de gritos tomasse a cena. Este momento era uma tempestade que ameaçava tudo ao seu redor. Enquanto os oficiais tentavam conter a situação, Maria ficou paralisada, cada palavra de sua mãe cortando como vidro. O que isso significava para ela? O que era a verdade que agora estava sendo exposta ao ar? Diante de uma revelação tão chocante, novos laços se formavam, mas a verdadeira natureza dela estava em risco. O passado estava quente, no vento como o cheiro da fumaça à sua volta. O que mais ela não sabia? As consequências desse evento passavam como um rolo compressor, deixando-a sem saber que rumo tomar. Agora, o que estaria por vir, afinal? Maria encarava a mulher, com o coração disparado. O que ela estava ouvindo era tudo o que ela nunca quis saber. A fumaça dançava ao redor deles, enquanto a tensão pesada da situação
começava a sufocá-la. Não pode ser verdade. O que você está dizendo? Maria, você precisa entender. Começou sua mãe novamente, mas foi interrompida pelo barulho ensurdecedor de outra explosão, dessa vez mais próxima. O chão tremeu e um grito coletivo ecoou na multidão. O pânico se espalhou como fogo numa palha seca. O segurança de Maria apertou seu braço, puxando-a para trás. Precisamos sair daqui, ele gritou, olhando freneticamente para os lados. A multidão começou a se dispersar descontroladamente, as pessoas se empurrando com os olhares aterrorizados. Maria estava paralisada, mas seu olhar permaneceu fixo em sua mãe. Quem você realmente é? O que está acontecendo aqui? Suas palavras saíram num sussurro trêmulo enquanto o caos a cercava. A mulher não respondeu. Neste instante, um homem apareceu na confusão, com uma expressão de urgência, e gritou: "O plano falhou. Ele não pode descobrir que vocês sabem." Maria virou a cabeça em sua direção. Confusa. "Quem é você?" ela exigiu, um nó na garganta. A figura parecia familiar, mas não conseguia lembrar de onde. Ele se aproximou, olhos cheios de um desespero que combinava com a atmosfera de terror. "Eu sou o irmão da sua mãe. Estou aqui para ajudar, mas temos que agir rápido", disse ele, enquanto a multidão começava a entrar em um frenesi de gritos e correria. Maria sente seu estômago revirar. "Um tio? Como isso era possível? Você estava aqui o tempo todo. Por que não me disse nada?" "Porque é perigoso. Precisamos sair agora." Ele insistiu, puxando sua mãe para perto dele. O homem que alegava ser seu tio olhou ao redor, agindo como se estivesse avaliando a situação, enquanto a multidão se dispersava. E então, em um momento de pura adrenalina, outra explosão irrompeu. Mas agora, não era como as anteriores. Era rápida e pontual, atingindo um dos pilares do hotel. A estrutura começou a mudar, as espirais de fumaça avançando como um labirinto, enquanto duas pessoas caíam, sem conseguir se apoiar. Maria sentiu um pânico avassalador. "Precisamos ir, agora!" gritou, puxando sua mãe e o homem. Mas ao virá-los, viu algo que congelou seu sangue. O rosto do homem estava mudando, quase como uma máscara se desfigurando. "Não, não pode ser!" sussurrou, enquanto seu coração batia forte. "Maria, não olhe!" gritou sua mãe, desesperadamente. Mas já era tarde demais. A transformação estava completa. O homem sorriu, seus olhos agora cheios de malícia. "Você realmente acreditou que eu estava aqui para ajudar? Fui eu quem planejou tudo isso." O desespero a tomou. Você não é meu tio", gritou. O que estava acontecendo? As peças do quebra-cabeça estavam mudando, e os segredos que ela queria desenterrar eram ainda mais sombrios. A multidão parecia distante, o caos uma melodia de gritos e explosões. O ar estava tenso. O homem que estava à sua frente agora era um inimigo, e a verdade sobre sua família, a mentira que atravessou sua vida, estava mais exposta do que nunca. Ela se virou para sua mãe, buscando respostas, mas mesmo os olhos dela refletiam confusão e medo. "Maria", ela gritou, enquanto o homem se aproximava, um sorriso diabólico no rosto. "Você e sua mãe não vão sair daqui." A situação desmoronava como um castelo de cartas, e Maria estava no centro da tempestade. Ela precisava agir. O que mais estava escondido? E ao mesmo tempo, uma pergunta estalava em sua mente. Até onde isso tudo iria? E ao olhar para aquele homem, com a intensidade de uma revelação e uma nova ameaça, Maria percebe que a batalha estava apenas começando. Maria encarava o homem, o coração batendo forte. Ele não era o que parecia. O sorriso dele se alargou, irradiando malícia. "Você realmente pensou que eu estava aqui para ajudar?" ele disse, a voz carregada de desprezo. "Eu trabalhei para..." Ela estava no meio de um quebra-cabeça que não conseguia entender. Antes que alguém pudesse responder, mais gritos cortaram o ar. "Ele está vindo!"
Eles estão aqui. As pessoas corriam em direções desencontradas. Maria olhou em volta, a ansiedade a envolvia como um cobertor pesado. O ar estava cheio de medo e pânico, um presságio de algo ruim. E foi então que a verdade se iluminou como um flash. O homem que se dizia seu tio olhou para Maria e, em um movimento rápido como um predador, puxou um objeto do bolso, um carregador de arma. Ele levantou e apontou na direção dela. Não venha para cá. O grito de seu segurança a fez voltar a si, mas o caos a envolvia. Maria recuou, os olhos arregalados. Ela não estava pronta para isso. O que ele queria? E quem era realmente? O homem balançou a arma, o olhar ganhando um ar de satisfação. Vamos lá, Maria. Me diga que você não consegue enxergar a verdade. Você é a única que pode adaptar o legado de seu pai. O que ele queria dizer com legado? A palavra soava amarga em seus lábios. Antes que pudesse pensar, um barulho estrondoso ecoou da entrada do hotel. Sem aviso, uma figura emergiu da fumaça. Era seu pai. Ele estava ofegante, com a expressão de quem tinha corrido para evitar algo muito pior. Maria, ele gritou, e a visão fez seu coração parar. Pai, o que você está fazendo aqui? Ela estava dividida entre a felicidade e o medo. Ele estava em perigo. O homem apontando a arma para ela aproveitou a distração, um sorriso de triunfo à espreita. É melhor você se afastar se saber o que é bom para você. O pai de Maria hesitou, o olhar transbordando confusão. Você não sabe o que está fazendo. Se continuar com isso, tudo acabará mal, para você e para ela. Ele acenava, tentando atravessar a fumaça. Por um instante, o mundo ao redor deles parecia desacelerar. A ideia de que o homem corrompido que estava à sua frente poderia ser um membro da família a deixava tonta. Mas então, no meio de toda tensão, uma estrondosa explosão reverberou nas fundações do hotel. O chão se abriu sob ela. Uma cortina de fumaça perfurante tomou conta do espaço, e ela viu o tio perder o equilíbrio, caindo em direção à piscina, enquanto a estrutura do hotel tremia. Maria, a voz de sua mãe cortou o ar. Corra! E foi nesse momento que tudo mudou. A imagem do homem caindo se dissipou na fumaça. O pânico tomou conta da multidão, novamente, enquanto seguranças e policiais começaram a se organizar freneticamente. Maria sentiu seu mundo desmoronar. Aquela imagem o levando à água parecia um símbolo do que ela estava prestes a perder. Com um impulso incontrolável, ela saltou, correndo em direção à borda da piscina. Mas ao olhar para baixo, algo a paralisou. A arma começava a afundar, junto com o homem. Mas antes que pudesse processar o que significava isso, a mãe dela gritou: Maria, não! O eco da voz fez seu coração disparar. O que estava acontecendo? Quem era realmente seu pai? O homem que acabara de cair tinha a verdade que ela tanto procurava? E enquanto a fumaça começava a se dissipar, uma sombra dos eventos futuros pairava no ar. A possibilidade de que aqueles que a cercavam não eram quem diziam ser, a verdade ocultada por um véu de mentiras se tornava mais próxima, mas ainda mais distante. O que aconteceu ali mudaria tudo. A adrenalina corria, os gritos se misturavam e, no fundo, a pergunta persistente: quem Maria realmente era e o que mais lhe era reservado na trama emaranhada de vidas? A resposta pairava no ar à sua frente, apenas aguardando uma decisão. Maria estava paralisada, o caos ao seu redor se desdobrando em um frenesi. O homem que se dizia seu tio agora revelava seu verdadeiro eu. A máscara havia caído. Ela sentiu o coração disparar, a adrenalina preenchendo suas veias. O que você está fazendo? Por quê? Gritou. Mas a resposta só veio na forma de um sorriso sinistro. Você realmente achou que estava segura aqui? Ele riu, enquanto o terror se espalhava pela multidão em desespero, e as sirenes da polícia aumentavam.
O chão tremia sob os pés dela, a estrutura do hotel ameaçando desabar. "Pai, não se aproxime", ordenou, olhando para seu verdadeiro pai, agora ofegante e em pânico. Mas algo em seus olhos era diferente. Havia uma dor e uma preocupação que Maria nunca tinha visto antes. Ela percebeu que, apesar de tudo, ele ainda a amava. E como parte daquele amor, ele não podia deixar que nada acontecesse a ela. A fumaça espessa subia, obscurecendo a verdade que ela tanto desejava descobrir. Mas naquele momento, tudo que importava era a segurança. O homem abalado estava prestes a se aproximar, mas o segurança estava lá, atuando como um escudo. Ele empurrou Maria para trás, protegendo-a. "Fique atrás de mim", ele gritou, os músculos tensionados, prontos para agir. Foi quando, entre a fumaça, Lívia surgiu, seu olhar determinado. "Precisamos sair. Agora!", ela exclamou. O pânico fez Maria agir. A adrenalina a invadiu e, com um grito, ela se lançou na direção de sua mãe e do segurança. No fundo de seu ser, ela sabia que uma luta pelo seu futuro estava em andamento. "Vamos!", gritou seu pai, e eles começaram a correr juntos. A construção ia se desfazendo, mas a espinha dorsal da determinação formava um caminho. O homem, agora mais furioso, começou a gritar ameaças, mas eles não pararam. Maria estava a um passo da saída, quando ouviu um grito. Era seu tio disfarçado, caindo na água. A verdade se desdobrava diante dela em uma sombra de dor. Se ele era mesmo da família, que tipo de conexão era essa? Ela hesitou, mas a urgência da situação exigia que seguisse em frente. "Não olhe para trás", gritou seu pai. E então, ao se aproximarem da saída, outra explosão ressoou, criando uma onda de calor que a fez se jogar para o chão. A fumaça inundou a cena. Não havia como ficar, não havia como hesitar. Com um último olhar para o que ficou para trás, ela sentiu uma onda de emoção. "Adeus, sinal de dor", pensou. Foi quando ouviu a voz de sua mãe. "Maria, é hora de confrontar nosso passado", ela gritou. Mas agora, lá fora, um novo mundo esperava. Finalmente, na segurança do ar livre, Maria respirou fundo, sentindo a liberdade como um novo começo. O passado não a definiria, o futuro era incerto, mas para ela, tudo estava prestes a mudar. Enquanto o eco confuso dos gritos e sirenes desaparecia atrás, Maria soube que as respostas estavam ao seu alcance, e a busca pela verdade havia apenas começado. Então, enquanto o mundo ao seu redor se moldava, ela fez uma promessa a si mesma. A vida era cheia de segredos, e desta vez seriam revelados. Agora você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos nessa jornada.